Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman. Estou mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, mais uma aula de matemática da terceira série, né? Nós estamos estudando geometria analítica, né pessoal? Capítulo referente à geometria analítica. Hoje a gente vai dar início a um capítulo novo, né? Falamos do estudo do ponto, não é isso? Já nas aulas passadas, hoje a gente vai estudar a reta, né? Estudo da reta. Lembrando, gente, que o que a geometria analítica estuda, né? A geometria analítica, na verdade, é a junção de dois ramos da matemática, né? Ele une a álgebra com a geometria. Então, a reta, por exemplo, que é uma figura lá da geometria, que tem conceito primitivo, a gente vai demonstrar que a reta ela pode ser representada por uma equação, que é um elemento da álgebra. Tá? Então, a gente tem que entender, quando vocês estudarem geometria analítica, os alunos sentem um pouco de dificuldade, porque você tem que associar aquela figura, que é uma figura lá da geometria, através de uma equação. Tá? Bem que uma figura ela pode ser representada por equações. Tá? Você tem uma representação algébrica para aquele elemento que é um elemento da álgebra, assim como o ponto é representado por um plano cartesiano. A reta vai ter uma equação. Quando a gente for estudar aqui a circunferência, também você vai representar a circunferência por equações. Tá? Então, o estudo analítico, o estudo algébrico desses elementos que são geométricos, beleza? Então, a gente vai começar hoje com o estudo da reta. Primeiro, falar aqui da equação da reta, né? Mostrar que a gente pode representar uma equação uma reta através de uma equação. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar a aula sobre condição de alinhamento de 3 pontos, né? Estudem essa aula, já está lá no canal do YouTube. Condição de alinhamento de 3 pontos. Vamos usar essa aula, esse conteúdo, para a gente poder demonstrar para vocês aqui como é que é a equação de uma reta, como é que é a forma de uma equação de uma reta. Tá? Veja só, eu tenho aqui 3 pontos, né? Vamos supor que esse ponto A e esse ponto B, embora eu tenha colocado aqui de forma geral A e B, vamos supor que nós conhecemos esse ponto A e esse ponto B, são pontos conhecidos, e você tem um ponto qualquer P. Tá? Perceba que esses 3 pontos aqui, eles são pontos colineares, né? Eles pertencem a uma mesma reta. Tá? Eu vou chamar essa reta aqui de uma reta R, uma reta S, qualquer, certo? Então, o ponto A, o ponto B e o ponto C, ponto P, eles são alinhados, eles estão alinhados. Ora, pela condição de alinhamento de 3 pontos, né, que nós estudamos aí em aula do capítulo do ponto, o que acontece? Um determinante, se eu formar o determinante com esses elementos aqui, ó, com as coordenadas desse ponto, esse determinante tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 0. Tá? Então perceba que eu formei esse determinante com as coordenadas do nosso ponto. Eu coloquei aqui o ponto P de coordenada XY, que é aquele nosso P, nosso ponto genérico, né? Coloquei o ponto A de coordenada XA, YA e coloquei o ponto B de coordenada XZ, YB, completei aqui com 1, tá? E o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Por que esse determinante tem que ser igual a 0? Porque esses pontos estão alinhados e essa é a condição de alinhamento dos 3 pontos. Beleza, galera, disso aqui eu vou conseguir montar a equação da minha reta. Tá? Vamos calcular esse determinante usando a nossa regra de Sarri, né? Vou formar aqui, usar aqui o determinante, ó, x, y, xa, ya, xb, yb, completar aqui com 1 e 1. E pela regra de Sarri, né, vocês estão lembrados, o que a gente faz mesmo? A gente repete aqui 2 colunas, né? Pode ser a primeira e a segunda, pode ser a segunda e a terceira. Vou repetir aqui a primeira e a segunda. Vai ficar x, xa e xb, y, ya e yb. Certo? Isso aqui tem que ser igual a 0. Tá? Igual a 0. Beleza, vamos fazer o quê? Vamos fazer as multiplicações das diagonais, né? Vamos fazer a multiplicação aqui, tanto na ida, né? Quanto na volta. Tá? Lembrando aqui o método de Sarri
na resolução de determinante de matriz de ordem 3. Tá? Você sabe que nessa primeira ida a gente multiplica e conserva o sinal. Se eu fizer essa multiplicação, você encontrar x multiplicado por ya mais y multiplicado por xb mais yb. Certo? Agora, turminha, a gente vai fazer a multiplicação voltando, né? Fazer a multiplicação na volta, tá? Aí na volta a gente faz o quê? Faz a inversão, né? A gente troca aqui os sinais. Como está tudo positivo, vai ficar tudo negativo. Então, quando eu fizer essa conta, você vai encontrar menos y multiplicado por xa mais menos, dá continuidade aqui, menos o x multiplicado por yb menos o ya vezes o yb igual a zero. Ficou essa equação, né? Uma coisa aí, pessoal, muito esquisita, muita letra, né? Mas vamos lá, vamos chegar lá. Olha só, pessoal. Se eu pego esse x multiplica ya, e com o menos x que multiplica yb, bem aqui eu posso colocar esse x aqui em evidência, não posso? Posso sim. O que vai acontecer? Colocando esse x aqui em evidência, eu vou ter aqui dentro o ya menos o yb. Mais. A mesma coisa eu posso fazer com o y aqui, ó. Esse yb aqui, com esse valor aqui, eu posso colocar esse y em evidência. Tá? Se eu colocar esse y aí em evidência, eu vou encontrar o quê? xb menos o x do a. E esses dois aqui eu vou repetir. Tá? Mais xa yb menos ya yb. Isso aqui igual a zero. Pessoal, como esse ya, xb são números conhecidos, né? O resultado desses valores aqui, o ya menos o yb, ou xb menos o xa, ou qualquer essa conta aqui, vai dar um número real. Tá? Vai dar um número real, porque são valores que eu conheço. Lembrando que esses pontos A e B são valores conhecidos. Eu conheço esses caras. Se você fizer a operação entre números reais, esse resultado vai ser número real também. Então, o que vai acontecer? Eu vou chamar de coeficiente A esse resultado aqui, ó. Vou chamar de coeficiente B esse resultado bem aqui, que é o número real. E vou chamar de coeficiente C esse cara bem aqui. Tá? Então, quando você substitui, a equação fica assim, ó. xa mais yb mais c igual a zero. Ah, mas está feio. É melhor assim, ax mais by mais c igual a zero. Galera, isso aqui, ó, é a equação de uma reta. Tá? Onde esse a, b e c aqui, eles são números reais, são coeficientes. Então, essa forma aqui, ó, tá? É a forma geral, a equação geral de uma reta. Tá? Então, uma reta, ela tem essa representação geral. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma reta, uma equação representada por essa forma aqui, ó. 2x mais 4y menos 1 igual a zero. Então, essa expressão aqui, ela pode representar uma reta. Ela está nessa forma aqui, ó. Quem é o A? O meu A aqui é quem? É 2. Quem é o meu B? O meu B aqui é 4. Quem é o meu C? Isso aqui é o C menos 1. Tá? Esse A, B e C são coeficientes, são números reais. Tá? Então, se aqui é a forma geral, tá? É uma forma que você representa as equações de uma maneira geral. Tá? Então, essa aqui é uma forma geral de uma reta. Uma reta pode ser representada por uma equação que tem essa estrutura algébrica. Beleza? Entendido? Então, essa demonstraçãozinha, vamos aqui fazer um exercício, uma questão para poder utilizar
esse conceito aqui. Só apagar para ter espaço. Olha só, seja a reta R determinada por pontos A menos 5, menos 1, B menos 1 e 1, determine a equação dessa reta. Olha aí, galera, como é que eu faço, então, para você ter dois pontos e agora eu quero montar a equação da reta, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Você pode utilizar essa mesma. Veja que o A e o B são os pontos que você tem, ó. Tá? O A e o B são os pontos que eu disponho. Tá? E você pode encontrar um ponto geral, um ponto XY, porque na minha equação sempre vai ter o X e o Y. Certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos usar a condição de alinhamento. Ó. Vamos montar aqui o determinante. Ó. Vou começar com o valor extremo, ó, X e Y. E aí eu vou colocar o menos 5 e o menos 1. Vou colocar o menos 1 e o 1. Vou completar aqui a minha matriz com os últimos elementos, né? Esse determinante a gente sabe que tem que ser igual a zero, né? Então vou aplicar logo a regra de Sarri. Então vou repetir aqui o x, o menos 5 e o menos 1. Vou repetir aqui o y, o menos 1 e o 1. Esse determinante aqui tem que ser igual a zero. Determinante igual a zero. Tá, galera? Então vamos fazer as nossas multiplicações. Vamos multiplicar as nossas diagonais, ó. Multiplicando na ida e multiplicando na volta. Certo? Na ida você mantém o sinal, na volta você vai trocar o sinal. Tá? Ok? Vou apagar essa parte aqui, para a gente ter espaço para responder nossa questão. Ok? Como é vídeo, vocês podem fazer o print aí tranquilos. Olha só, então vamos lá, turma. Vamos fazer a multiplicação. Nesse caso aqui vai dar menos x, né? Então vou ter menos x. Y multiplicado por 1 multiplicado por menos 1 vai dar menos y. Certo? 1 multiplicado por menos 5 multiplicado por 1 vai dar menos 5. Certo? Agora vamos voltar. Vamos fazer as multiplicações aqui, voltando, né? Para ver o que vai dar. Tá? Então vamos multiplicar voltando. Na volta a gente vai mudando o resultado, né? Então veja só. Y multiplicado por menos 5 multiplicado por 1 vai dar menos 5y. Vou trazer para cá mais 5y. X multiplicado por 1 dá x. Eu trago para cá menos x. E aqui 1 multiplicado por menos 1 multiplicado por menos 1 vai dar mais 1. Então eu trago para cá menos 1. Igual a zero. Certinho? Então o que a gente pode fazer aqui? Olha, a gente pode reduzir, eu posso fazer o quê? Posso fazer a conta do menos x com menos y, né? Porque são termos semelhantes, tá? Eu posso fazer a conta aqui do menos y com mais 5y, que também são termos semelhantes. Eu posso também aqui, ó, fazer a conta do menos 5 com menos 1, tá? Fazer aqui a redução dessa equação. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos x com menos x menos 2x. O menos y vai dar mais 4. Certo? E o menos 5 com menos 1 dá menos 6. Ó. Então, mas se você quiser reduzir essa equação, tornar ela menor, você pode também aqui, ó, dividir todo mundo por 2. Ó. Deixar a equação menor. É obrigado a fazer isso? Não. Tá? Você vai tomar uma equação que seja colinear essa aqui. Ou equivalente, desculpa. Então aqui vai ficar menos x mais 2y menos 3 igual a zero. Pronto, a equação da reta está representada aqui. Se você quiser, aí tem gente que não gosta que fique negativo o valor de x, se quiser multiplicar aqui por menos 1, ó, tá? Vai ficar aí, muda o sinal de todo mundo, x menos 2y mais 3 igual a zero, pronto. Tá aí. Então você encontrou a equação da reta que passa por esses dois pontos. Se você tiver dois pontos, você tem como determinar a equação dessa reta. Tá? Basta usar, no caso, aí, a nossa condição de alinhamento desses pontos. Ok? Ok, pessoal. Vamos fazer mais uma questão. Questão
2. Na questão 2, ele já me deu a equação. Tá? Na equação 2, a equação já foi dada. Tá? Ele quer que aí faz algumas perguntas aí. Tá? Então, vamos responder aqui o exemplo 2. Essa questão do exemplo 2. Determine na reta R de equação 2x mais 3y menos 12 igual a 0 o ponto de abscissa menos 1. Tá? Então, ele falou que a reta R, pessoal, é uma reta cuja equação é 2x mais 3y menos 12 igual a 0. Na letra A, ele quer saber o ponto de abscissa menos 1. Pessoal, o que é abscissa mesmo? A abscissa é o valor de x. Tá? Então, o valor de x é menos 1. Para me saber esse ponto, eu preciso saber da ordenada. Tá? Cada ponto é uma abscissa e uma ordenada. Então, ele fala que é o ponto de abscissa menos 1. Então, quer dizer que a x é igual a menos 1. Ora, beleza. Se esse x é igual a menos 1, eu consigo encontrar o valor de y. Basta substituir aqui na equação. A equação resolve todos os meus problemas. Ó. Então, você vai pegar 2 multiplicado por menos 1, mais 3y, menos 12, igual a 0. E aí a gente vai resolver essa equação aqui, que aí a gente vai conseguir encontrar o valor de y. Né? Então, aqui vai ficar menos 2, né? Mais 3y, menos 12 igual a 0. Tá? Ora, então você vai ter 3y igual a 12 mais 2. Né? Então, você vai ter o 3y igual a 14. Então, eu tenho que o y vai ser igual a 14 sobre 3. Como essa divisão não dá exata, você pode deixar assim na forma de fração mesmo. Tá? Então, o ponto é o ponto. Qual é o ponto que ele quer? O ponto, então, menos 1 e 14 terços. Certo? Esse é o ponto cuja abscissa é menos 1. Tá? Letra B. O que ele pergunta na letra B? O ponto de ordenada 6. Ordenada é y. Tá? Então, nesse caso aqui, ele está me dando o valor de y. O y é 6. Para eu completar o ponto, eu preciso saber o valor de x. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou na minha equação, né? A equação que ele me deu, que é 2x mais 3y menos 12 igual a 0. E vou substituir esse y por 6, para encontrar o x, que é o par dele. Tá? Então, vai ficar 2x mais 3 vezes 6 menos 12 igual a 0. Eu vou ter 2x mais 18 menos 12 igual a 0. Tá? Então, eu vou ter 2x. Aqui vai dar quanto? Vai dar mais 6 igual a 0. Mandando 6 para lá, eu vou ter 2x igual a menos 6. X vai ser igual a menos 6 dividido pelo 2, que aí vai dar menos 3. Tá? Então, o ponto cuja ordenada é 6, a abscissa é menos 3. Então, vai ser o ponto que? Menos 3 e 6. Certo? Tranquilo? Então, vamos responder agora a letra C. Certo? Letra C. Aqui, pessoal, ele quer saber o ponto de abscissa 0. Aliás, o ponto de interseção com o eixo x. Pessoal, o ponto de interseção com o eixo x é o ponto onde o y é 0. Se o ponto está interceptando o eixo x, é porque o y é 0. Então, você vai substituir o y por 0 para encontrar o x. Ó. Vai ficar 2 vezes x mais 3 vezes 0 menos 12 igual a 0. Certo? Corta aqui, ó. Vai ficar 2x igual a 12. X vai ser igual a 12 sobre 2. X vai ser igual a 6. Então, o ponto onde ele intercepta o eixo das abscissas é o ponto 6 e 0. Ok, galera? Então, hoje a gente começou a fazer o estudo da reta. Conhecemos aí a equação da reta usando a condição de alinhamento entre pontos. Beleza? Espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.